Bom, eu quero falar um pouquinho sobre justiça nessa noite. Amém? Às vezes nós temos uma ideia de justiça um pouquinho diferente do que eu quero falar nessa noite. Às vezes nós acreditamos que justiça é quando coisas ruins acontecem para pessoas más. Lucas, o que você está dizendo? Vou explicar. Para você, justiça é quando um criminoso paga pelos seus crimes, tem que ficar preso? Isso é justiça? É. Quando um assassino é preso, ou quando você diz, tinha que ter pena de morte mesmo, isso é justiça para você? Eu sei que existem muitos que dizem isso, né? No Brasil a gente não tem pena de morte, não tem cadeira elétrica, não tem, mas a gente acredita que é preciso, porque isso é justo. 20 anos, 30 anos, 50 anos de prisão, 60 anos de prisão, não vai pagar uma vida. Então isso é injusto. Então, morrer é a sentença justa. Isso é justiça para nós. Então nós acreditamos que justiça é quando algo de ruim, uma sentença má, acontece para pessoas más. Mas eu quero dizer nessa noite que justiça não é só isso. Isso também é justiça, de certa forma. Mas justiça é quando coisas boas acontecem para pessoas boas. Quando o bem acontece para pessoas justas. Isso é justiça. Ah, Lucas, mas quando o criminoso, o assassino, o ladrão, o que for, ele é sentenciado à prisão, ou à prisão perpétua, à morte, aqueles que são bons, que sofreram uma injustiça, são justificados, né? Acontece uma justiça. Por exemplo, o pai de um filho assassinado recebe justiça. Mas isso ainda não é uma coisa boa. Isso não é uma coisa boa. Porque algo mal aconteceu para fazer a justiça. Justiça não é remediar a injustiça. Pense nisso. Justiça não é remediar a injustiça. Ou seja, aconteceu algo injusto e aí nós vamos consertar isso. E isso é justiça. Não, justiça não é remediar a injustiça. Justiça não é consertar a injustiça. Justiça não é resolver os problemas injustos. Isso não é justiça. Não no todo, isso também é uma parte, mas não é o todo. Isso não é a essência. Isso não é o excelente. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você está compreendendo o que eu estou dizendo? Justiça não é só remediar a injustiça. Como isso? Justiça não é só fazer alguém que cometeu um erro pagar por aquele erro. Justiça não é só isso. Justiça não é só isso. Ah, mas Lucas, então você está dizendo que justiça não é os maus pagarem pelo seu mau comportamento, pelos seus erros, mas os bons sofrerem coisas boas. Mas nós somos pecadores, Lucas. Nós somos horríveis, nós somos maus mesmo, nós somos injustos mesmo. Então, você quer dizer que a gente não merece uma punição? Merece. Merece. Mas eu quero dizer que, perante Deus, a justiça não é só isso. É muito mais do que isso. É muito maior do que isso. Para Deus, justiça não é remediar a injustiça. Pense comigo, por que Abraão foi visto como justo? Por quê? Gênesis 15, versículo 6 diz o quê? Coloca para mim, Vivi, por favor. Gênesis 15, versículo 6. Vamos ler junto? Diz assim: Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão era certinho? Abraão não mentia? Olha, ele mentiu. Chegou lá pro faraó, pro rei, né, e falou: olha, essa aqui é minha irmã. De certa forma era, mas não era de todo. Mentiu, não mentiu? Omitiu, né? Omitiu. Mas ainda assim, Deus lhe creditou justiça. Deus olhou para Abraão e falou: você é justo, você é um homem justo. Porque ele era bonzinho, porque ele era bonitinho, porque ele era lindinho. Ele era justo por causa disso? Ele era justo porque ele era certinho?
Ele era justo porque ele era um bom cidadão? Ele era justo por quê? Por quê? Porque ele creu no Senhor. Porque ele creu no Senhor. Então, a partir daí, nós já começamos a ver que a justiça diante de Deus é um pouquinho maior do que nós acreditamos. É um pouquinho mais além do que punir a injustiça, do que punir os maus. É um pouquinho maior. É mais além. Abraão creu no Senhor, isso lhe foi acreditado como justiça. Como justiça. Diante de Deus, Abraão era justo, mas não porque ele era certinho, não porque ele não mentia, não porque ele não errava, não porque ele não tropeçava, não porque ele era bonitinho, porque ele era certinho, porque ele ia lá e voltava, porque ele não roubava, porque ele pagava os seus impostos, não era por isso. Ele era justo, ele era um homem justo, porque ele creu no Senhor, porque ele acreditou no Senhor. Olha o que Jeremias, capítulo 23, versículos 6 e 7, ou 5 e 6, não sei qual que é, diz assim: dias virão, declara o Senhor, em que eu levantarei para Davi um renovo justo, eu levantarei um filho de Davi, um como broto da raiz de Davi, um rei que reinará com sabedoria, e fará o que é justo e certo na terra. Agora olha o versículo 6, em seus dias Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado. Qual é o nome? O Senhor é a nossa justiça. Justiça é punir a injustiça? O Senhor é a nossa justiça. Ele está falando assim, olha, em seus dias Ele vai matar todos os seus inimigos, em seus dias Ele vai atormentar os seus inimigos, em seus dias Ele vai acabar com toda fera, com toda maldade, e aí Ele será chamado, o Senhor é a nossa justiça. Está escrito isso lá? Não. Também entra, mas não está escrito, em seus dias Judá será salva. Então justiça é salvação. Israel viverá em segurança. Por isso ele será conhecido, será chamado como o Senhor é a nossa justiça. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, a justiça não é quando os nossos inimigos são punidos, mas quando a gente está salvo. A justiça não é quando os nossos inimigos são oprimidos, e aí nós conseguimos a segurança, não. Mas é quando nós estamos seguros, quando nós estamos bem, quando nós estamos prosperando. Por quê? Porque nós somos justos, porque cremos no Senhor. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A justiça é quando algo bom acontece para aqueles que são justos, porque creram no Senhor. Você entendeu o que eu disse? A justiça é quando algo bom acontece para aqueles que são justos. Por quê? Porque creram no Senhor e na sua salvação. Isso é justiça. Entende? Justiça não é punir os outros porque ele errou. Não a justiça de Deus. Não só isso. Interessante. Jeremias diz isso me chama a atenção. E o Senhor é a nossa justiça. É a nossa justiça. Abraão creu nisso. Abraão acreditou nisso. Ele creu que o Senhor era a sua justiça. Ele acreditou, o Senhor é a minha justiça. E que por ele seria salvo. Por Deus ele seria salvo. E ele viveria em segurança. E que a sua descendência não seria envergonhada. E por isso ele era justo. Você está vendo? Abraão mentia. Abraão errava, sim. Eu acho que Abraão não era o melhor homem da terra. Ele também não era o pior homem da terra, tá? Mas Abraão, ele não era de todo bom, mas ainda assim ele era justo. Por quê? Porque ele acreditou que que o Senhor era a sua salvação. Ele acreditou que o Senhor lhe traria segurança. E mais importante, ele acreditou que a sua descendência não seria envergonhada. Lembra, Abraão não tinha descendentes. Isso era uma vergonha. Mas ele acreditou que a sua descendência não seria envergonhada, que o nome dele não seria envergonhado. E porque ele acreditou nisso, ele foi visto por Deus como justo.
e por ser visto por Deus como justo, a justiça aconteceu nele. Algo de bom aconteceu na vida dele, porque ele era bom, porque ele era justo. Vamos prosseguir. Portanto, a nossa justiça está em crer no Senhor e obedecer. Não se esqueça jamais disso. Também não é só acreditar, porque acreditar muita gente acredita. Crer e obedecer. Abraão acreditou e obedeceu. Não foi isso? Ele disse, sai da tua terra, da tua parentela. Saiu. Vai para lá, e foi. Vai para cá, e foi. Ele chegou na terra prometida e falou, ó, isso aqui vai ser seu, mas não agora, volta. Voltou. Ele não obedeceu, ele acreditou e obedeceu. É importante obedecer, é importante obedecer. Então a nossa justiça está em crer no Senhor e obedecer. E por isso, as pessoas injustas não irão sofrer, mas os justos viverão bem, serão salvos e estarão em segurança. Ah, Lucas, então os injustos não vão sofrer, eles vão ficar de boa? Não. Nós vamos chegar lá. Abra sua Bíblia em Mateus 12, 22 a 28, se você quiser, vai estar projetado também. Mateus 12, 22, 23 e 28. Ok? Mateus 12, 22, 23 e 28. Diz assim, depois disso, levaram-lhe um endemoniado, levaram até Jesus um endemoniado, que era cego e mudo. E Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse, não será este o filho de Davi? E o 28 diz, mas se é pelo Espírito... Aí tem uma discussão, e Jesus responde, mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Quando levaram a Jesus o endemoniado, eles creram. Ah, Lucas, mas não está escrito que eles creram. Você consegue ver quando diz ali que alguém creu? Não. O fato deles levarem o endemoniado para Jesus curar implica em crer. Se eles não crescem, se eles não acreditassem, eles não levariam o endemoniado para Jesus curar. Então havia fé ali, havia crença, eles acreditaram. Então eles pegaram o endemoniado e levaram até Jesus. E então eles creram. E nisso, por causa deles crerem que Jesus podia curar aquele homem, eles foram vistos por Jesus como justos. E por serem vistos por Jesus como justos, Jesus o curou. Algo de bom aconteceu para pessoas justas, para pessoas boas. Você está entendendo o que é justiça? Lembra que eu falei? Justiça não é o mal para os maus, mas é o bem para os justos. Ok? Então eles levaram um homem lá, eles podiam ser maus, eles podiam estar vivendo numa religiosidade, mas eles acreditaram em Jesus, e por acreditarem em Jesus eles eram justos. Jesus olhou para aquele povo, para aquela galera lá, e falou, olha, vocês são justos, então eu vou fazer algo de bom para vocês. Eu vou curar este homem. E o mais interessante, que não foi só, vou fazer uma coisa boa para você. O mais interessante é que Jesus não compactua com a injustiça. Que injustiça? O homem endemoniado. Se aquele povo creu em Jesus, eles eram justos, portanto. Era injusto que aquele homem estivesse enfermo e endemoniado. Era injusto. O que diz Isaías 53? Pois ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades e dores. Não foi? Se Jesus levou, preste atenção, se Jesus levou sobre ele as dores e as enfermidades do Jean, é justo que Satanás lhe venha afligir com dor e enfermidade? Não é justo. Você está entendendo o que é a justiça de Deus? Não é justo, é injusto. E perante a injustiça, Jesus aplica a justiça. Então ele vai ser curado em nome de Jesus. Levanta e anda, enxergue, fale, ouça. Você está entendendo o que é justiça? Justiça não é quando algo mal acontece para os maus, mas quando algo bom, uma cura, um milagre, acontece para os justos, porque ele creu. Eles creram. Então o homem foi curado.
Você está entendendo o que é justiça? Então Jesus, vendo a injustiça, seu demônio do capeta, endemoniado, você está afligindo este homem, ele está mudo, ele está cego por sua culpa, e isso não é justo, isso é injusto. Por quê? Porque eu já levei sobre mim as dores dele, a surdez dele, a mudez dele, existe mudez, sei lá, a cegueira dele, eu já levei. É injusto. E ele creu em mim, então é injusto. Eles creram em mim, então é justo. Lucas, mas o endemoniado estava endemoniado. Ali não fala que ele creu, fala que o povo creu, né? Porque o povo levou. Mas vamos chegar lá. Então Jesus, ele vê a enfermidade, ele vê a injustiça daqueles que creram. E aplica a justiça. Aplica a sentença. Que sentença? Ser salvo, ser curado, vive em segurança. Vive em prosperidade, vive em bonança, viva em bênção, viva em paz. Justiça é quando algo bom acontece para os justos. Quando algo bom acontece para os justos. Então Jesus, ele faz o bem para um homem justo. E justo por quê? Porque creu. Não porque aquele homem era bom, não porque aquele homem era bonito, não. Aliás, se ele estava endemoniado é porque ele fez alguma coisa. É porque ele fez alguma coisa. Ele tinha uma brecha. Ele tinha um lugar que ele abriu de pecado, de erro, do que for, para ser incomodado, para ser importunado por um demônio. Você está vendo que a injustiça, de certa forma, independe das suas obras. A justiça independe das suas obras, do seu comportamento, mas depende da sua fé e da sua crença. É claro, então agora eu vou acreditar em Jesus, mas eu vou fazer o que eu quiser, que Deus vai ser justo para mim. Não, é claro que quando você crê, você obedece. Lembra que eu falei? Porque Abraão creu e obedeceu, ele foi visto como justo. Ok? É consequência. Se você crê em Jesus, se você acredita em Jesus, se Ele é o teu Salvador, se Ele é o teu libertador, se Ele é o teu Senhor, você obedece ao Senhor. Isso lhe é acreditado como justiça. Ok, aí o 23. Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Por quê? Por quê que o povo perguntou: não será este o filho de Davi? Por que eles usaram isso? Será este o filho de Davi? Por que eles falaram: não será este o Messias? Não será este o prometido? Não será este? Por que eles não falaram isso? Filho de Davi. Porque eles estavam naquele momento se lembrando daquele texto que a gente leu, de Jeremias 23. Olha, eu vou suscitar, eu vou trazer um filho de Davi, uma raiz de Davi. E ele lhes trará salvação a Judá. E colocará Israel em segurança. E ele será chamado: o Senhor é a nossa justiça. Então nessa hora o povo olhou, o povo acreditou, levou aquele endemoniado, ele foi curado. O povo olhou para Jesus e fala: caraca, o cara pecou, o cara errou, mas Jesus aplicou justiça na vida dele. Será este o filho de Davi? Será este o nosso Senhor é a justiça? Ou a nossa justiça é o Senhor? Eles lembraram. Portanto, a justiça está nas coisas boas, para pessoas justas. Está na salvação para os que creem. E não apenas na condenação para a incredulidade dos pecadores. Entenda bem isso. Eu vou repetir isso muitas vezes. Eu já repeti isso muitas vezes agora, né? A justiça está no bem para os bons, para os justos, não apenas na condenação para os incrédulos. Ok? Aí Mateus 12, o mesmo capítulo, só que agora o versículo 15, lá em cima. Um pouquinho antes dessa cura do endemoniado. Diz assim: sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram,
E ele curou todos os doentes que havia entre eles. Volta. Havia entre eles, advertindo-os que não dissessem quem ele era. Próximo. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por meio do profeta Isaías. Olha que interessante. Depois daquilo, uma multidão seguiu a Jesus, e Jesus curou todos os enfermos que estavam no meio deles. E isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por meio do profeta Isaías. Então ali estava acontecendo alguma coisa que já havia sido profetizado por Isaías. O que foi que Isaías profetizou? Isaías disse: eis o meu servo, a quem eu escolhi, o meu amado, em quem eu tenho prazer. Olha, eu porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Olha que interessante, quando a primeira vez que eu leio esse versículo, e ele anunciará justiça às nações, parece que Jesus vem ceifando todo mundo, né, dando rasteiro em todo mundo, descendo um chicote em todo mundo, quebrando todo mundo, condenando todo mundo, matando todo mundo, vai para o inferno, vai. Eu acho que você não tem essa visão assim, mas de princípio você tinha, não tinha? Parecia, e ele anunciará justiça às nações. Existe uma versão que diz, e ele julgará as nações. Quando você lê isso, meu Deus, Jesus vai acabar com todo mundo. Por quê? Porque quando nós pensamos em justiça, a gente lembra do tribunal, né? É para sentenciar um criminoso. Morte, prisão, perpétua, o que for. Não é isso? Mas não foi o que aconteceu. Jesus, antes dessa promessa, ele não estava ali, e reuniu a multidão, e Jesus apontou o dedo para todo mundo e falou: você é um filho da mãe, você é um pecador, você é um... Não. Jesus curou todos os enfermos que estavam no meio deles. E isso aconteceu para se cumprir o que Isaías havia dito. E ele disse: porei sobre ele o meu espírito, e ele julgará as nações. Portanto, a cura dos enfermos no meio da multidão que acreditava em Jesus era justiça para as nações. Você está percebendo que justiça não é o mal para os maus, mas o bem para os justos? Justiça não é condenação para os criminosos, mas é cura para os enfermos. É libertação para os oprimidos. É restauração para os destruídos. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É muito mais excelente do que a nossa justiça humana, que só pensa em condenar a injustiça, em remediar, em consertar a injustiça. Não. Não. É claro, também existe. Deus vai condenar sim o pecado, Deus vai condenar sim o errado, mas Ele vai exaltar, Ele vai fortalecer, Ele vai salvar os justos, Ele vai curar os enfermos, Ele vai libertar os oprimidos, Ele vai trazer salvação, Ele traz salvação. Você está entendendo? Será que eu estou conseguindo, através do Espírito Santo, mudar um pouquinho a sua visão de justiça? Justiça não é o mal para os maus, mas é o bem para os justos. É o bem para os justos. Interessante isso. Eis o meu servo, a quem escolhi, meu amado, em quem eu tenho prazer. Eu porei sobre ele meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Quando se cumpriu a justiça às nações, dita por Isaías, Jesus não estava condenando. Jesus estava salvando. Jesus estava curando. Ele havia curado todos que estavam entre eles. Ou seja, anunciar a justiça às nações, julgar as nações, é operar o bem entre os justos, no meio dos justos. No meio dos justos. E aqui nessa questão, né, cadê? Antes? Curou todos os enfermos no meio que estavam entre eles, no meio deles. Cadê? Muitos seguiram, e ele curou todos os doentes que havia entre eles. Aí eu volto lá no endemoniado. Mas o endemoniado não acreditou, não estava crendo em Jesus antes. Ele não manifestou nenhuma crença, nada. Pois bem, mas a justiça é o bem no meio dos justos. No meio dos justos. A justiça contamina. Quando há um homem bom, há uma mulher boa. Quando há um homem justo, há uma mulher justa.
Existe uma reunião de justos. E mesmo que entrar o ímpio no nosso meio, ele será curado. Ele será curado. Porque isso é corpo. Isso é corpo. A justiça é contagiosa. As bênçãos são contagiosas, elas se espalham. Elas se espalham. Elas se espalham. Se houvessem 10 justos lá na cidade, como que é o nome da cidade? Sodoma e Gomorra, né? Ela seria salva. Todos os outros injustos seriam salvos por causa de 10 justos. Quando existe uma reunião de justos, existe salvação para o todo. Você está entendendo? Você está vendo? Deus muito mais salva do que mata. Ele muito mais salva, liberta, resgata do que condena. Claro, Deus condena sim. Deus é um Deus reto, justo, que opera a condenação, que acaba com a violência, com a imoralidade. Ele mata mesmo quem não entrar no eixo. Mas Deus salva. Deus liberta. Deus condena sim o pecado. E se a pessoa não acreditar, Ele mata mesmo. Mas se a pessoa só crer, Ele já salva. Você está vendo? É que às vezes a gente olha para Deus como se fosse nós, né? Depois que nós pecamos, nós temos uma tendência para o pecado, né? Meu pai costuma explicar que a gente era reto. Assim, quando o homem pecou, ele ficou meio inclinado. Então, qualquer coisinha, o homem cai para o lado do erro. Ele cai para o lado de errado. E a gente pensa que Deus é assim. Qualquer coisinha de errada, Deus cai para o lado do difícil. Ele mata qualquer um. Mas não é. Deus está muito mais aberto a salvar do que a matar. Deus está muito mais disponível a libertar, a sarar, a curar, do que a matar. Porque quem que veio para matar? Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Não é? Deus mata? Mata. Deus condena? Condena. Mas Ele quer é salvar. Você está entendendo? Você está entendendo? Isso é muito maior do que nós pensamos. É muito maior. Ou seja, anunciar a justiça às nações, julgar as nações. Eu gosto muito dessa versão, julgar as nações. Ele chamará para julgar as nações. É operar o bem entre os justos, no meio dos justos. É operar salvação. E aí o versículo 28, que nós lemos lá antes, não precisa voltar não, Vi, pode deixar aí. O versículo 28, Jesus ele cura o endemoniado, e o povo fala assim, você cura por Beelzebu. Está vendo como que o homem sempre cai para o lado do feio, de condenar? O Senhor não é bom não, o Senhor é mau. Jesus estava fazendo o bom, o bem, e o homem está falando que ele está fazendo o errado. Você está vendo? O homem é mau, Deus não. E aí há uma discussão. Ele cura por Beelzebu. E aí Jesus fala, uma casa dividida não permanece, não persiste. Se Satanás expulsa Satanás, a casa dele será destruída. Se eu expulso por Beelzebu, quanto mais os seus filhos, os seus discípulos. Agora, se eu expulso pelo Espírito de Deus, então chegou a vocês o reino de Deus. É isso que ele diz. Se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então chegou a vocês o reino de Deus. Agora eu pergunto, Jesus expulsava pelo quê? Eita, gente. Pelo Espírito de Deus, não é? Chegou ou não chegou o reino de Deus? Chegou. Jesus expulsava pelo Espírito de Deus, ok? Isso é básico, isso é simples. Não erre isso de novo, ok? Ele expulsava pelo Espírito de Deus. E aí, vai, Vi, passa para frente aí, Vi. Isso. E aí, na profecia de Isaías, ele falava assim, porém sobre ele, o quê? O meu Espírito. Interessante, vamos fazer uma ligação aqui. Jesus expulsava os demônios pelo Espírito de Deus. Então, Espírito de Deus, Espírito maligno só sai pelo Espírito de Deus. Ok? Você só expulsa pelo Espírito de Deus, você só cura. No caso ali, ele foi curado também. O rapaz era
mudo e cego, né? Ele foi curado pelo Espírito de Deus. E aí, Isaías fala, Deus, através de Isaías, fala, olha, eu vou colocar sobre ele o meu Espírito, e ele anunciará a justiça às nações. Então, que justiça é essa? Curar as nações. Ah, Lucas, mas justiça não é só isso. Não, não é. Mas hoje eu quero falar disso. Hoje eu estou falando disso. Justiça não é só isso. Mas ele colocará o Espírito dele sobre ele. E é pelo Espírito dele que ele expulsa demônios. E é pelo Espírito dele que ele julga as nações. É pelo Espírito dele que ele anuncia justiça às nações. Então, justiça é curar as nações. Você está vendo? Olha, é pelo Espírito de Deus que eu curo. E ele colocou sobre mim um Espírito dele. E eu vou anunciar a justiça. E eu não cheguei para a pessoa e falar, morra. Não, eu falei, ser curado. Pelo Espírito eu te curo. Pelo Espírito eu repreendo o maligno na sua vida. E assim ele julga as nações. Você está vendo? Justiça não é o mal para os maus, mas o bem para os justos. Salvação para os justos. Libertação para os justos. Que justos? Aqueles que creem no Senhor. Aqueles que creem no Senhor. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Agora, o que eu mais acho interessante é que eu aplico esse texto na minha vida. Na minha vida. Me responda. Só Jesus que cura? Só, né? Ó, dúvida. Só Jesus que cura. Mas ninguém mais cura? Hoje em dia, Jesus não está mais aqui. Cura. Pelo poder de Jesus. Mas a gente cura. Não cura? A igreja cura. Cura ou não cura? Você foi curado ou não foi? Muitos já foram. De enfermidade física. Espiritual, todos nós. Todos nós fomos libertos, fomos sarados. Todos nós. Então, se é pelo Espírito de Deus que ele anuncia a justiça às nações e que ele expulsa demônios, e Jesus já não está mais aqui, mas o Espírito dele está em nós, a profecia de Isaías se aplica em mim, se aplica a você, porque o Espírito de Deus está sobre você. Então, ele diz assim, eis o meu servo, eis aqui ó, Wanderson, meu servo, Jonathan, meu servo, Anderson, meu servo, eis o meu servo, Deilson, meu servo, Ana Rúbia, meu servo, minha serva, meu servo, né? Minha serva, eis os meus servos, a quem eu escolhi, eu vos escolhi, eu escolhi cada um de vocês, vocês são meus servos amados, em quem eu tenho grande prazer, imenso prazer, e eu colocarei sobre vocês o meu Espírito, e vocês anunciarão justiça às nações, vocês julgarão as nações. Você está entendendo o que eu estou dizendo sobre a sua vida? Você é o servo de Deus, o amado servo de Deus, em quem Ele tem prazer, e Ele colocou sobre você, cada um de vocês, o Espírito dEle, para expulsar demônios, para curar as enfermidades, para sarar as doenças, e julgar as nações, porque justiça não é o mal para os maus, mas o bem para os justos. Você está entendendo? Justiça é cura para os enfermos. Justiça é libertação para aqueles que estão endemoniados. A justiça é a verdade. A justiça é a verdade. A justiça não é condenar. Vocês são esses servos. Nós somos esses servos. Nós vamos anunciar a justiça às nações. Nós vamos olhar para as nações e falar, vocês são justas. Nós vamos olhar para as nações e falar assim, olha, isso que Satanás está fazendo na sua vida é injusto, então ser curado. Você conseguiu entender essa injustiça da enfermidade? Você conseguiu entender? Jesus levou sobre si as nossas dores e enfermidades. E Jesus nos perdoou todos os pecados. E se havia algo em mim, alguma brecha em mim, que me podia trazer doença, enfermidade, dor de cabeça,
unha encravada, né? Enxaqueca, catarata, câncer, o que for. Jesus levou sobre ele. Então, quando você sofre por essas doenças, isso é injusto. Isso é injusto. Você não fica indignado quando alguém lhe rouba um dinheiro, é injusto. E aí você vai lá e toma. Quando alguém lhe rouba seu celular, vou lá para a polícia, porque isso é injusto. Eu paguei meu celular, o bandido, esse povo miserável, não quer trabalhar, não quer ganhar dinheiro, vem e toma de quem é bom, de quem é certo, de quem é justo. Não é isso que a gente fala? A gente não aceita injustiça, mas a injustiça da doença, a injustiça da opressão maligna, a injustiça de Satanás sobre as vidas das pessoas, nós aceitamos. Você está entendendo? Você está entendendo? Não pode mais aceitar, porque é injusto. É injusto. Uma vez eu falei que o poder do sangue de Jesus não está num pirim-pim-pim, né? Ser curado. Não está num poder mágico. Não. O poder do sangue de Jesus é da mesma forma que funciona a justiça. A nossa lei é um papel. É um documento. Ok? Quando alguém lhe rouba o celular, você fala é injusto. Por que você fala injusto? Porque eu tenho nota fiscal. Não é isso? Se você não tem a nota fiscal, por mais que você tenha pagado, você está errado. Não é? Não tem como você provar. O policial para e pega seu celular. Cadê a nota? Não tem nota. Claro que a lei não é só isso, né? Tem mais, grande demais, né? Mas é a mesma coisa. O sangue também é um documento. Satanás vem e te coloca uma dor de cabeça. Você fala, olha, opa, eu tenho aqui a nota fiscal, ó, sangue de Jesus. Eu tenho uma prova de que isso não pode, que eu não posso receber isso. Eu tenho uma prova que eu não posso sofrer de câncer. Eu tenho uma prova que eu não posso sofrer de unha encravada. Eu tenho uma prova. É o sangue de Jesus. Ele levou sobre si. É claro, existem muitos que morrem enfermos, né? A gente diz, né, ninguém morre de saúde, né? Isso são coisas de Deus que a gente entende com Deus, mas a justiça é isso. A justiça é isso. A justiça é isso. E é interessante que Jesus cura todos que estão no meio deles. Jesus cura um endemoniado que não tem consciência. Jesus cura por causa da crença dos outros. Lembra no último sábado que eu falei? É pela tua vontade, né? Chegou o leproso para Jesus e falou, Jesus, se o Senhor quiser eu posso ser purificado, não é isso? O poder estava na onde então? Na vontade de Jesus. Não é isso? Então é a nossa vontade de julgar as nações, de trazer justiça às nações que cura as nações. Lembra? O centurião chegou a Jesus e falou, Jesus, o meu servo está lá morrendo. Jesus falou, eu vou lá. Ele falou, não, Jesus, não precisa. Eu não sou digno. E não precisa. Jesus falou assim, como você quis, como você creu, assim fará. Ou seja, Jesus fez como a vontade do centurião. O poder está na sua vontade. A justiça está na tua vontade. Ah, Lucas, lembra lá do começo que eu falei? Mas e os injustos, aqueles que pecam mesmo, aqueles que erram, que roubam, que matam, que faz o que for? A justiça de Deus está justamente em perdoar eles. Ok? A justiça de Deus está exatamente em perdoar. Em perdoar. Se matou, claro, responde pela lei dos homens, mas perdoa. E ele será visto como justo, se ele crer. Roubou? Se ele se arrepender e crer, ele será justo. E o bem lhe acontecerá. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você compreende? Você foi chamado para julgar as nações, para anunciar a justiça às nações. Você que tem que sair aí no mundo gritando e falando, olha, a justiça é isso. Se você crer, você é justo. E Deus lhe recompensará. Não foi isso? Abraão creu e recebeu muito. É claro que ele não viu toda a sua descendência, mas ele recebeu. Até a Dilma. Está perguntando, até a Dilma? Até a Dilma. Se ela crer, ela é justa. Está vendo como que é complicado? Porque a nossa justiça, a pessoa tem que ser certinha. A justiça de Deus não é assim. Porque ele creu,
Porque Abraão creu, Deus lhe acreditou isso como justiça. Você está vendo? Quando nós agimos pela nossa lei e falar, cara, você está errado nisso, então você não é justo, nós somos muito baixos. Agora, quando nós agimos conforme Deus e fala, cara, você é pecador mesmo, você matou, você roubou, você mentiu, você pecou, você fez o que for, mas porque você acreditou em mim, que eu posso te salvar, você é um cara justo. Você é justo. Você é justo. Isso é muito maior do que nós podemos imaginar. Por isso Deus é maior. Por isso Deus é santo. Por isso Ele é santo. Por isso Ele é justo. Amém? Glória a Deus. Eu queria que vocês se colocassem em pé. Porque o que eu digo nessa noite, o que eu tenho dito nesses sábados e o que eu digo não é algo só para você. Eu estava questionando com minha mãe, né? Eu falei, mãe, quando você ora sobre a sua dor de cabeça, ela sara? Ela fala, sara, mas às vezes eu falo para o seu pai orar por mim. Isso confirmou uma coisa que estava no meu coração. E eu já falei isso aqui. Em todas as vezes que Jesus orou, Jesus nunca orou para si próprio, para o seu bem. Ai, Deus, eu estou com uma dor de cabeça. E como eu sou todo poderoso, sai em nome de mim mesmo. Jesus nunca fez isso. Jesus sempre usou o seu poder para glorificar ao Pai e para santificar o próximo, para curar o próximo, para sarar o próximo. E a única vez que Jesus orou para si, para uma vontade própria, ele falou assim, Pai, se for possível, faça de mim esse cálice, porque eu não estou muito afim. Foi negado. Ele falou, não, filho, isso não pode. Isso não dá. Você está vendo? É por isso que os mandamentos os mais importantes são, ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E ao teu próximo, como a ti mesmo. Você está vendo? É Deus e o próximo. Então, o que eu digo nesses dias não é algo só para você. Eu não estou apenas dizendo que você é justo. Eu não estou apenas dizendo que por mais que você tenha errado, você é justo. E Deus vai lhe fazer o bem. Não, eu não estou dizendo isso apenas. Também, mas eu estou dizendo mais. Isso vai além. Eu estou dizendo que por você ser justo, você tem o Espírito dele. E você vai trazer justiça aos outros. Você vai julgar uma nação. Você vai santificar uma nação para Deus. Você vai mobilizar gerações, nações, multidões. Você vai curar pessoas. Você vai profetizar salvação sobre as vidas. E isso é julgar as nações. Você está entendendo? Eu não estou lhe revelando, eu não estou lhe trazendo um poder para você. Eu estou trazendo um poder para que você cure os outros, para que você alcance os outros, para que a sua palavra seja eficaz na vida de outros. Aqueles que trabalham com você, aqueles que estudam com você, aqueles que estão ao teu redor. Porque nem Jesus, sendo Deus, ousou usar isso como. Não, nem Ele. Eu sou Deus, mas eu vou morrer. Não, nem Ele. Muito mais a gente. Nós não somos nada e recebemos muito. Então nós damos. Você entende? Então, essa noite eu quero que você ore, entendendo o que você tem nessa noite, o que você recebe, que você tem a justiça das nações nas tuas mãos, que você tem a justiça dos teus parentes nas tuas mãos, ou seja, você tem a justiça dos teus pais que não são crentes, você tem a justiça dos teus filhos que não são crentes, ou que são, mas não estão. Você tem a justiça dos teus irmãos. Você tem a justiça dos teus colegas nas tuas mãos. E você pode justificá-los, você pode santificá-los pelo sangue de Jesus. O poder não é meu, o poder não é seu. A capacidade não é nossa, mas nos foi dada. E nós não podemos negar, porque quando nós negamos, nós menosprezamos o poder da cruz.